Olá, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre uma breve história da filosofia, uma obra do Nigel Warburton. Essa é uma obra que é uma ótima introdução à filosofia e ao pensamento filosófico. É a obra que, de certa forma, eu indico ali para as pessoas que querem iniciar no mundo da filosofia. É uma obra propedêutica, é uma obra introdutória. É uma obra que, de certa forma, ali vai te mostrar alguns dos principais problemas dentro da filosofia, da história da filosofia, vai mostrar alguns aspectos históricos da filosofia e vai discutir ali a vida também e as obras de alguns autores. São bastante autores até, se eu não me engano, são 55 autores agora que vão ser discutidos aqui dentro dessa obra. A obra tem um total de 40 capítulos, portanto gravaremos 40 aulas sobre uma breve história da filosofia. A obra que eu indico ali para quem está iniciando na filosofia. É uma obra que, na minha opinião, ainda é melhor, é muito melhor que o Mundo de Sofia. Todo mundo indica o Mundo de Sofia como uma obra para iniciar a filosofia, mas a obra do Nigel Warburton, ela de certa forma vai diretamente à filosofia, é uma obra que se preocupa diretamente com problemas filosóficos, e ele traz ali, de certa forma, problemas bem fáceis, assim, bem acessíveis, para as pessoas aí que não estão acostumadas a uma leitura também, porque a filosofia exige uma leitura bem pesada, uma leitura bem poderosa, e, de certa forma, essa obra do Nigel Warburton tem uma bela divisão dos capítulos, tem ali 2 páginas por capítulo, então é uma coisa ali que não cansa muito para aquele que não está acostumado a ler, tá? O Mundo de Sofia você vai ler lá, é um livrão desse tamanho, tá? E é um livro excelente, também foi o livro que eu comecei, que eu iniciei, mas eu já estava acostumado com a leitura, mas para quem não está acostumado, então eu indico a obra aí do Nigel Warburton. Então estamos no capítulo número 7 dessa obra. O nome do capítulo é A Consolação da Filosofia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia e o pensamento de Boécio. Boécio é um filósofo medieval, ele vem ali um pouquinho depois do Santo Agostinho. O Boécio está bem ali no período chamado, conhecido como Última Patrística, que vai ser ali o período dos escritores gregos e latinos. Não vai ser um período assim muito fecundo filosoficamente, porque o auge ali do período medieval, da patrística, pelo menos da patrística, que é a primeira parte do período medieval, foi o pensamento de Santo Agostinho, que foi o filósofo que nós vimos anteriormente. Agora não tem assim contribuições novas para a história da filosofia, embora o Boécio e alguns autores tragam ali contribuições importantes, mas filosoficamente assim não tem nenhuma novidade. Entretanto, a obra do Boécio é uma obra muito importante para a história da filosofia, e o livro que ele escreve, A Consolação da Filosofia, é considerado um dos livros mais belos de toda a história da filosofia. Eu li esse livro na época da faculdade e realmente foi um dos melhores livros que eu li até hoje. É um livro muito bonito, é um livro muito lindo e ele traz questões assim muito interessantes e muito instigantes. Então, Boécio é considerado um dos últimos romanos também, porque ali, acho que se eu não me engano, 19 ou 20 anos depois da morte dele, aí a gente tem a queda do Império Romano pela mão ali dos ostrogodos, e vai ter uma outra configuração histórico, político, social dentro de Roma. Então, ele é considerado um dos últimos romanos. Então, a aula de hoje é justamente sobre esse autor, o Boécio ali, que faz parte praticamente da última patrística. Ali vai passar um tempo que a filosofia vai ficar meio obscurecida, e mais tarde vai surgir lá o período escolástico, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse período na próxima aula. Se você estivesse preso próximo do dia da sua execução, o que você estaria fazendo? Então, essa é a pergunta que o Warburton começa ali na sua obra, né, nesse capítulo, que é a seguinte pergunta: se você estivesse preso agora na cadeia ou em qualquer lugar, e você soubesse que você está próximo da morte, o que você faria? Não sei o que você faria, mas nós sabemos o que Boécio fez. Boécio, o nome dele era Anício Mânlio Torquato Severino Boécio. Teria nascido ali no ano de 475 e foi morto em 525 depois de Cristo. Então a gente sabe que o Boécio, ele, de certa forma, ele exercia uma função muito importante, que a gente vai comentar daqui a pouco, dentro do reino do Teodorico, e daí ele foi acusado de um crime que ele sempre se disse inocente, disse que não cometeu, e justamente foi condenado à morte. Então ele ficou preso por um bom tempo e foi condenado à morte. E a gente sabe que, dentro da prisão, ele escreveu essa obra, A Consolação da Filosofia, que é considerada uma das obras mais belas da filosofia. Então, nos seus últimos anos ali de vida, ele
ele usou todo esse tempo, toda a sua energia para escrever uma obra de filosofia, uma obra filosófica. E é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Inclusive, o título da aula é A Consolação da Filosofia, que é o nome da obra de Boécio. Enquanto estava vivo, Roma estava decaindo. Então, durante a sua existência, enquanto ele estava vivo ainda, o Império Romano já começava a mostrar sinais ali de queda, né? O Império Romano já não tinha aquela força, aquela unidade que ele sempre teve. O mundo romano já estava caindo, principalmente ali pela mão dos bárbaros, né? Que começaram a tentar invadir, começaram a saquear cidades romanas, começaram a fazer muitas guerras. Isso foi enfraquecendo todo aquele edifício, aquele império romano. Então, durante a fase da sua vida, Roma já estava decaindo, por isso que ele é considerado um dos últimos romanos. Ele pensava que a filosofia era prática e ao mesmo tempo teórica. Essa visão da filosofia como prática é uma visão que nós vimos ali da filosofia helenista, que é o quarto período da filosofia antiga, a filosofia grega. Aqui nós estamos em outro período, nós não estamos falando de filosofia grega, estamos falando de filosofia medieval, estamos na patrística, o mundo grego já foi. E o mundo romano está indo também. Mas o Boécio tem essa visão ali que ele tira lá daqueles filósofos helenistas, ele tira lá do estoicismo, que justamente defendia que a filosofia tinha uma perspectiva prática, e para ele a filosofia também era prática, no sentido de tornar a vida do homem melhor, mas ao mesmo tempo a filosofia não era só prática, porque ela tratava de pensamentos abstratos, então a filosofia também era teórica, e justamente ele tem essa perspectiva, porque o Boécio, ele era leitor das obras de Platão e de Aristóteles, então ele entendia esse caráter teórico e puramente, digamos assim, abstrato da filosofia, mas para ele a filosofia era tanto prática, voltada ali para o dia a dia, quanto algo teórico abstrato, voltado, digamos assim, para as causas primeiras. Traduziu para o latim Platão e Aristóteles. Essa foi uma das grandes contribuições ali que Boécio deu para a história da filosofia. Por quê? Porque o que foi lido na Idade Média, digamos assim, após ali a morte da Boécio, foi justamente as traduções que ele e outros autores ali, os últimos padres latinos, digamos, também acabaram fazendo. Os últimos autores latinos, os padres latinos, etc., traduziram uma série de obras ali do grego para o latim. E toda essa biblioteca, toda essa leitura ficou ali para os filósofos medievais mais tarde. Então, ele traduziu as obras de Platão e Aristóteles, e o Boécio também é importante por ter traduzido as obras de lógica do Aristóteles, e justamente essas obras de lógica foram as obras que foram estudadas mais tarde pelos lógicos medievais, então feitos ali pela tradução do Boécio. Então, isso foi muito importante para a história da filosofia, fazer essa tradução ali, que se tornou acessível para os futuros filósofos e pensadores e comentadores que vão discutir essas obras. Sua filosofia formou uma ponte entre a filosofia grega e a filosofia cristã. Então, assim como Santo Agostinho, a filosofia de Boécio também fez uma ponte ali entre os filósofos gregos, os pensadores gregos e os pensadores cristãos. Por quê? Porque, na verdade, tinha assim, uma certa dificuldade em unir esse tipo de pensamento. Existiam muitos autores ali que eram contra a filosofia grega e vão atacar veementemente a filosofia grega, afirmando justamente a superioridade do pensamento teológico. Mas o Boécio estava ali numa corrente equilibrada, né, que justamente vem ali também da perspectiva do Santo Agostinho. Todos esses autores ali da patrística, que vem depois do Santo Agostinho, são agostinianos, eles seguem a filosofia e o pensamento agostiniano, porque Agostinho foi o filósofo mais importante ali da patrística e de certa forma, a filosofia do Agostinho deixa marcas muito profundas. Então, todos esses filósofos da época do Boécio são agostinianos. E o Boécio, de certa forma, então, ali através das suas obras, também conseguiu fazer pontes entre o pensamento grego e o pensamento cristão. Durante a sua vida, ele teve boa e má sorte. Então, ele teve muita sorte e, de certa forma, ele também teve muito azar durante a sua existência. Qual que foi a fase de sorte? A fase de sorte é quando ele era cônsul do rei Teodorico. Então ele era cônsul, esse era um dos mais altos cargos ali que uma pessoa poderia almejar, poderia ter. O Boécio era rico, ele tinha um status social, ele era respeitado, era considerado um erudito. Aquilo que ele falava era respeitado, as pessoas, de certa forma, tinham uma visão muito boa do Boécio, ele era uma pessoa muito querida. Então essa foi a fase de sorte da vida dele, enquanto ele estava ali do lado do rei, o Teodorico.
Enquanto ele era cônsul, ele arranjava tempo para a tradução e a escrita durante o seu trabalho. Então, durante sua época de cônsul, além de trabalhar ali pro imperador, ele também justamente fazia a sua tradução, da tradução das obras da filosofia, e escrevia as suas próprias obras também. Ele tem uma série de obras ali que são todas voltadas, digamos assim, para o pensamento teológico, também pensamento filosófico e teológico. Então, durante a sua existência como cônsul, ele tinha tempo para escrever e traduzir. Agora vem a fase de azar. Ele foi acusado de conspiração contra o Teodorico, foi preso e torturado até a morte. Então, ele foi preso ali durante uma fase da sua vida, eu não lembro agora quantos anos ele ficou preso, e justamente ele foi acusado de conspiração, ou seja, de tentar agir contra o rei. E justamente isso aí é uma coisa muito complicada, porque o Boécio ele vai atestar sua inocência durante o resto da sua vida. Ele vai justamente falar que é inocente, ele nunca falou que foi culpado. Então a gente não sabe ou não se ele era inocente ou culpado. Muitas pessoas, muitos escritos vão defender Boécio ele falando que ele foi inocente, mas se foi inocente ou não, isso a gente não pode dizer. Então essa é, digamos assim, a fase de azar da sua vida, que ele perde tudo aquilo que ele havia conquistado, né? Digamos assim, do lado do rei. Então ele foi preso e torturado até a sua morte. Foi na prisão que ele escreveu A Consolação da Filosofia. Então foi dentro ali da prisão que ele escreveu essa obra, que se tornou uma das obras assim mais belas da história da filosofia, e foi uma obra muito lida durante toda a história da filosofia, principalmente ali no período medieval. Muitos autores leram e comentaram essa obra, então é uma obra que é chave, que é pilar assim para você mergulhar dentro desse mundo, desse pensamento medieval. E eu recomendo, é uma das obras mais belas assim, mais bonitas que eu já li. O livro é escrito em prosa e verso e trata da sorte e Deus. O livro é dividido em 5 partes e vai tratar de uma série de temas. Mas, de maneira geral, o livro vai tratar da questão da sorte. O que é sorte aqui? Sorte é o destino, ou também conhecido como fado. Então, o que é esse destino? Ele vai discutir justamente nessa obra o que é o destino, e a obra também vai falar bastante de Deus. Então, a obra fala de destino e de Deus. A obra é escrita tanto em prosa quanto em verso. Então isso é bem legal, bem interessante aí dessa obra. Nessa obra, o que acontece? Lá no primeiro livro, né, são 5 livros, no primeiro livro parece que o Boécio está dentro da prisão e de repente ele olha num determinado momento para um canto lá e ele vê uma mulher e ele vê que essa mulher é uma mulher que às vezes tem o tamanho, digamos assim, de um homem normal, tem a estatura de uma pessoa normal, e às vezes ele olha para essa mulher e essa mulher parece que chega até os céus. E daí ele vai descrevendo essa mulher e ele descobre que essa mulher é a filosofia. E o livro se baseia justamente nisso, é um diálogo entre ele e a filosofia. A filosofia ali na forma de mulher. A filosofia é conhecida como a mãe de todas as ciências, então a filosofia justamente é vista como uma mulher, como personagem feminino. A filosofia, dentro de uma perspectiva socrática, é aquilo que dá a luz, é aquilo que faz nascer. Então a filosofia geralmente é vista como um personagem feminino. E nessa obra de Boécio, justamente aparece nessa perspectiva. Algumas pessoas fizeram a alusão dessa parte da filosofia ter a estatura de uma pessoa normal e ao mesmo tempo ter a estatura, digamos assim, chegar até os céus. Muitas pessoas fizeram a análise de que a filosofia se mostra ou com uma perspectiva de Aristóteles ou de Platão, porque a filosofia de Aristóteles é uma filosofia que, de certa forma, está presa a esse mundo, é uma filosofia que vai tratar da existência das coisas desse mundo, vai tratar da substância do mundo que se encontra aqui. Por isso, é uma filosofia que está no nível terrestre. Já quando a filosofia se mostra na altura dos céus, isso poderia ser uma alusão à filosofia de Platão, que é uma filosofia que chega até o mundo das ideias, que passa esse mundo. Então, muitos comentadores vão fazer essa alusão. Quando Boécio fala que a filosofia tem a altura do chão, ele está falando de Aristóteles. Quando a filosofia tem o tamanho do céu, é porque ele está falando de Platão. Então, justamente a gente sabe que Boécio foi um leitor de Platão e Aristóteles, então a gente pode considerar essa alusão como pertinente, é uma alusão aí que é bem interessante, bem legal. E justamente essa obra, então, é um diálogo entre ele e a filosofia, que eles vão falar aí de diversas questões.
Então a filosofia vai dizer para o Boécio que a sorte sempre muda e isso não deveria ser motivo de surpresa. Então essa questão, digamos assim, do destino, ou a questão da sorte é uma coisa que está sempre mudando e Boécio não deveria se surpreender por causa disso. Ou seja, se ontem ele teve sorte e hoje ele tem azar, isso não deveria ser motivo de surpresa ou decepção, porque o mundo é assim. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo, amanhã você está embaixo, hoje você está em cima. Então acho que é mais ou menos essa ideia que a filosofia procura trazer ali para consolar o Boécio. Por isso que o nome da obra é Consolação da Filosofia, porque é uma obra que visa consolar um homem que está preso dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Mas é uma obra que serve também para consolar não só as pessoas que estão presas em prisões, digamos assim, mas aquelas pessoas que estão presas em ideias nefastas, em ideias ali pessimistas, pessoas que não conseguem ver o mundo de uma maneira positiva. Então essa obra é justamente uma consolação e isso vai de acordo com aquela perspectiva prática da filosofia prática voltada, digamos assim, para o dia a dia, uma filosofia que vai te ajudar a levar uma vida melhor. Então seria mais ou menos essa a ideia que a obra aí de Boécio vai trazer. Mostrar que a sorte sempre muda, isso não é motivo de surpresa. Eu faço estudo também da filosofia oriental e dentro da filosofia chinesa eles têm também uma perspectiva muito próxima, acreditando que hoje, quando o mundo ele está num estado totalmente positivo, otimista, isso significa que vai haver uma volta e o mundo vai passar por um estado pessimista, um estado péssimo, horrível, ruim, vai chegar lá no oposto do bom e daí depois o mundo vai voltar, digamos assim. Então o mundo é uma coisa que está sempre girando. A sorte do mundo, o destino do mundo é uma coisa que hoje ele está no estado perfeito, mas amanhã ele vai estar no estado péssimo. Hoje o mundo está bom, amanhã ele vai estar ruim. Nunca dura, as coisas nunca duram eternamente. Então não é possível uma paz absoluta, porque sempre vai vir um momento de guerra absoluta. Então vai vir a paz, depois a guerra, depois a paz, depois a guerra de novo, e o mundo vai ficar intercalando nessa perspectiva. E essa é uma perspectiva chinesa, dentro da filosofia chinesa, eles defendem isso. E dentro da filosofia ocidental, a gente também tem algumas perspectivas. Então, a perspectiva de Boécio se aproxima em relação a isso, dizendo que a sorte do mundo está sempre mudando, digamos assim, ou seja, não é motivo de aborrecimento. A roda da fortuna gira, então, justamente, acho que talvez daí que saia justamente essa a questão da roda da fortuna, que é uma coisa que está sempre girando. Então, aquela coisa que é boa, que está lá em cima hoje, amanhã ela vai estar embaixo lá na roda, e o que vai estar em cima vai ser, digamos assim, o fracasso. Então, hoje, sucesso, amanhã, fracasso. Mas o fracasso de hoje também poderá ser o sucesso de amanhã. Então, as pessoas não têm que pensar que a vida vai ser sempre ruim, mas a vida vai ter picos de, às vezes vai estar ruim, às vezes vai estar bom, e o homem tem que saber lidar com essa questão. Tem que entender que isso faz parte da existência. As pessoas colocam a felicidade em algo estável. Então a filosofia está falando ali para Boécio. Boécio, você está colocando a tua felicidade em algo que está girando. Essa roda da fortuna, essa roda da sorte está sempre girando. Você não pode colocar a tua felicidade nisso. Por quê? Porque se você acha que você tem que colocar a tua felicidade em uma coisa instável, você nunca vai ser feliz. A felicidade tem que ser colocada em coisas sólidas, em coisas estáveis, em coisas ali que vão durar, não em uma coisa que está sempre mudando, senão você nunca vai ser feliz. A felicidade tem que vir de algo estável que pode ser controlado. Então, aqui é uma perspectiva que vai aproximar Boécio lá dos estoicos. Lembrando, como eu já havia falado, a filosofia estoica ela é muito estudada, muito conhecida, muito valorizada durante toda a história da filosofia. Então, esses autores aqui eles também tinham conhecimento do pensamento estoico e ele concordava com essa ideia de que a filosofia a filosofia mostra que a felicidade tem que ser colocada em algo estável e algo controlado por você, conforme as aulas anteriores que a gente já viu. Dê uma olhadinha na nossa aula sobre o Epiteto, o Cícero e o Sêneca, que eu vou falar justamente dessa questão. Quer ser feliz? Coloque em algo, coloque a tua felicidade em algo que pode ser controlado por você. Se você coloca a tua felicidade no mundo ou em qualquer outra coisa, isso não vai depender de você. Você coloca a tua felicidade nas pessoas, não depende de você. A minha felicidade é minha namorada, mas você não controla se amanhã ela vai estar com você ou não. Pode ser que ela se desgoste de você e ela vai embora. Ou pode ser que aconteça uma coisa terrível e ela não esteja mais aqui amanhã.
tá? Fala para namorado, para namorado, qualquer coisa. Então você está colocando tua felicidade em uma coisa exterior a você. Você tem que colocar felicidade em algo que pode ser controlado por você. Se a tua namorada vai estar aqui ou não depende de você, mas depende dela. Mesma coisa em relação ao teu emprego. Se você vai estar trabalhando amanhã e você acha que teu emprego é felicidade, você está colocando a tua felicidade em algo que pode não existir amanhã. Pode ser que você seja demitido, pode ser que você seja aposentado, pode ser que aconteça alguma coisa que você não consiga mais trabalhar. Então, colocar felicidade nessas coisas que não dependem de você é muito complicado. Agora, quando você coloca a felicidade dentro de você como algo que não pode ser tirado, ninguém pode tirar algo dentro de você, você coloca a tua felicidade em algo estável, algo que está no teu controle, ninguém pode tirar e modificar isso, e você vai ser feliz sempre, vai ter aquela felicidade dentro de você. E é isso que a filosofia procura mostrar para Boécio. Apesar de ele estar preso, ter perdido a liberdade, ele não pode perder a felicidade, porque a felicidade está dentro dele. A filosofia vai mostrar que nada nesse mundo é terrível, somente a nossa maneira de pensar sobre as coisas. E isso vai também de aproximação lá ao pensamento estoico. De que nesse mundo nada é ruim, até porque eles também têm aquela perspectiva de que tudo que existe foi criado de certa forma ali por Deus. Não que os estoicos falem de criação, mas tudo para os estoicos é Deus. A perspectiva deles é uma perspectiva panteísta. Deus se confunde com a natureza e com o mundo. Aqui Boécio é cristão, então Boécio acredita que Deus criou as coisas. Se Deus criou as coisas, Deus não cria as coisas ruins, então Deus não cria nada terrível. Portanto, as coisas desse mundo são boas, mas o que é terrível nesse mundo é a maneira como você olha as coisas. Você olha ali um acontecimento, um terremoto, você fala, meu Deus, isso é terrível, isso é horrível, mas isso faz parte de um acontecimento natural. As coisas têm que ser dessa forma. As catástrofes naturais são causadas pelo homem, e o homem não tem que achar isso terrível, ele tem que entender que a culpa foi dele muitas vezes. Muitas vezes uma enchente ou um alagamento, que realmente é uma coisa terrível, porque vai acabar com a vida ali de muitas pessoas, acabar com a moradia das pessoas, mas tudo isso é controlado pelo homem. E se o homem não quer isso, então ele não deve ferir a natureza, não deve agredir a natureza, e deve procurar justamente trabalhar em benefício em prol da natureza. Se acontece algo terrível, esse terrível justamente acontece por uma ação humana. Mas, dentro desse mundo criado por Deus, como Boécio acredita, pelo fato dele ser cristão, não tem nada de terrível. Terrível é a nossa forma de olhar esse mundo. Eu não entendo a criação de Deus e eu falo que isso é ruim. Mesma coisa, tem gente ali dentro do próprio cristianismo que vai falar que o homem é o ruim, o homem é ruim, o homem é mau, mas se você for fazer uma análise cristã, você não poderia falar isso, porque o homem está quase no topo da criação divina, então você não pode falar que o homem é ruim apesar daquilo que ele faz. O que é ruim é a maneira como você olha todas essas questões. A felicidade é um estado de espírito e não um estado do mundo. Felicidade é uma coisa que é um estado teu, é um estado de espírito teu. Felicidade não é uma coisa que está lá no mundo, que está lá jogado, que você vai alcançar. Não, felicidade é uma coisa que está aqui e aqui e agora dentro de nós, não fora. Se você consegue ver a felicidade dessa forma, você vai ser feliz. Agora, se você é uma pessoa que precisa ficar se mostrando ali para as outras, depende das outras, depende da aprovação das outras para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Por quê? Porque aí vai depender de uma coisa que não depende de você. Você está dependendo do julgamento do próximo ali para ser feliz ou não. Ou seja, pode ser que o julgamento positivo nunca venha. Então você nunca é feliz. Mas a partir do momento que você entende que a felicidade vem de você, você sabe que só depende de você para ser feliz. Então, felicidade é um estado de espírito e não um estado do mundo. A filosofia quer que Boécio volte a ela. Então, esse trabalho aí que a filosofia faz, essa consolação à filosofia, a filosofia discutindo ali com Boécio, ela fala, Boécio, você tem que voltar aqui para mim, para você entender que você não tem que ficar triste aqui dentro do presídio, aqui dentro da cadeia, aqui dentro da prisão. Tá? E é isso que Boécio justamente procura trazer nessa obra. Ele procura mostrar que não há motivo para tristeza, porque a felicidade depende somente dele. É possível ser plenamente feliz mesmo esperando a morte. Então é isso que a filosofia vai mostrar. Boécio sabe que ele está com os dias contados, mas mesmo assim ele tem que ser feliz nesse tempo que ele tem. Ele não tem que ficar pensando nessa questão. Por quê? Porque morrer ou não também não depende do Boécio. A morte é uma coisa que para todos nós não vai depender da gente, mas a morte é uma coisa exterior a nós, a não ser que você cometa suicídio. Entretanto, as causas que te levam a se suicidar não são causas tuas, mas geralmente são causas ali, sociais que vão te pressionar a cometer esse suicídio. Então, se você é uma pessoa que depende de julgamentos exteriores, se você é uma pessoa que depende daquilo que a sociedade está falando, isso vai impactar a tua vida. Mas a partir do momento que você sabe que ser feliz é uma coisa que depende somente de você, talvez você não cometa suicídio, tá? Então acho que essa é a grande ideia. A morte, então, não vai
depender de você. A morte não vai depender, mesmo dentro de um pensamento suicida, a morte não vai depender de você. Porque o suicida, ele de certa forma, ele está sendo pressionado ali por acontecimentos ao redor dele que ele não está conseguindo lidar, não está conseguindo vencer. Ele não entende que, na verdade, ele tem que deixar de lado todas as questões, aquilo que o mundo é, essa pressão social, e se preocupar com aquilo que ele pensa verdadeiramente, né? Claro, estou fazendo uma análise bem simples, bem rasa ali da questão do suicídio. Tem filósofos que vão tratar do suicídio, a gente vai tratar de um deles, que é o Camus, mas a gente vai falar mais para frente, mais profundamente sobre essa questão. Mas, então, de certa forma, não há motivos para você ser triste, mesmo sabendo que a morte vem. Por quê? Porque isso não depende de você. O que depende de você é a maneira como você vai olhar a morte. Aí sim, você pode ser triste ou feliz. A morte não é terrível, a morte é um acontecimento natural, mas a maneira como você olha a morte pode ser terrível ou pode ser feliz. Aí vai depender de você. Então, pode-se ser plenamente feliz mesmo esperando a morte. É isso que a filosofia vai mostrar a todo momento para Boécio, e foi isso que nós trabalhamos nas obras dos autores anteriores, trabalhamos ali na filosofia epicurista e na filosofia estoica também. Não se deve depositar a felicidade em fundamentos frágeis. Então a felicidade tem que ser depositada em fundamentos sólidos, fundamentos fortes. E esses fundamentos estão dentro de você, que você não pode deixar nada de fora, nada do exterior te abalar. Se você consegue descobrir felicidade plenamente dentro de você, você realmente vai ser feliz. E nada, nem ninguém pode te tirar isso. Então, depositar a felicidade em coisas frágeis, morte, sociedade, a sorte, a fortuna, os bens, etc., coisas que podem ser arrancadas de você, isso aí é besteira, porque isso aí não vai te levar à felicidade, isso aí vai te levar para um outro caminho quando você perder tudo isso. Boécio acreditava na vida após a morte. Boécio, como cristão, acreditava numa vida eterna. Então, esse era mais um motivo que ele não precisava ser triste. Por quê? Porque esses bens desse mundo, aquele título que ele tinha de cônsul, aquelas riquezas que ele tinha, ele não vai levar nada disso. Quando ele viver a vida num outro mundo ali, por ele ser cristão, ele acredita num paraíso, ele não vai levar nada da vida terrena. Ou seja, não é motivo para ele ser triste. E mesmo assim, como ele dizia que era inocente desse crime que acusaram ele, ele sabia que, pelo fato de ser inocente, pelo fato de estar com a consciência limpa, ele não iria ser condenado por Deus. E o que ele tinha que fazer justamente é aproveitar esses últimos momentos ali para refletir sobre a vida dele e, de certa forma, pedir perdão ali pelas coisas que ele devia ter feito, como toda pessoa faz. Mas essa é a ideia. Então, não há motivo também para ficar triste. Se há uma vida após a morte, para que você vai ficar triste por causa da morte, né? Mesma coisa. Isso é uma coisa meio interessante do cristianismo. Se você acredita que há uma vida após a morte, você não vai ficar triste porque você vai morrer aqui. Muito pelo contrário, porque você vai viver uma vida eterna num outro lugar. É claro, aí se você acredita num céu e no inferno, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Porque você pode pensar assim, e se eu for para o inferno? Daí é complicado. Mas, se você justamente não quer ir para o inferno, então tente agir de uma maneira que você não seja levado para lá. Ou seja, se você acredita nisso, tente agir de acordo com as normas e os fundamentos ali da tua religião. Dogma da religião, dogma da Bíblia, naquilo que você acreditar. Então, a filosofia mostra para o Boécio se há uma vida, se há Deus. A filosofia, nesse momento, não questiona se existe ou não um Deus. A filosofia acredita piamente na existência de Deus. Só lá no período escolástico que a questão da existência de Deus começa, digamos assim, a aparecer. Mas a gente vai comentar um pouco sobre isso na próxima aula. Aqui não. Aqui a existência de Deus não é contestada. Os filósofos acreditam piamente que Deus existe. Então a filosofia vai mostrar como Deus existe. Vai existir uma vida após a morte, então não precisa se preocupar com esses teus últimos dias aqui na cadeia, porque logo você vai estar em outro lugar ali, desfrutando da presença de Deus. Onde encontrar a verdadeira felicidade? Essa é uma das questões que, de certa forma, perpassa ali a ética, que é uma das áreas da filosofia, onde a gente vai encontrar a felicidade, e é uma questão que vai estar dentro de todos os períodos da filosofia, filosofia antiga, medieval, renascentista, moderna, contemporânea, lá na filosofia chinesa, na filosofia japonesa, na filosofia hindu, essa vai ser a grande questão. O que é a felicidade? Como que a gente chega à felicidade? E a filosofia responde para Boécio: o que é a verdadeira felicidade? A felicidade está em Deus ou na bondade. Bondade aqui se identifica com Deus, ou seja, Deus é bom, Deus é todo-poderoso e bom. Então, de certa forma, onde está a verdadeira felicidade? A filosofia responde para Boécio: a felicidade está em Deus. Somente em Deus você encontra essa verdadeira
felicidade. Mas, ao mesmo tempo que você sabe disso, você tem que sempre lembrar também que essa felicidade é uma coisa que depende de você, da maneira como você vê as coisas. A própria sociedade pode te falar, ah, Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo, mas aí vai depender de você, se você acredita ou não. Na perspectiva de Boécio, sim, obviamente Deus existe, porque ninguém questionava isso naquela época, como eu já falei. Então, a verdadeira felicidade se encontra nele. Essa obra Consolação da Filosofia vai trazer essa questão também. A filosofia constantemente lembra Boécio daquilo que ele já sabe. Então, esse trabalho também filosófico aí do Boécio é para relembrá-la, para refrescar a sua memória. Boécio acredita, acho que dentro de uma perspectiva platônica, que ele já tem o conhecimento sobre as coisas e o papel da filosofia é justamente relembrar, fazer com que as pessoas relembrem dessas coisas que parecem óbvias. Eu falo isso para vocês e falam, nossa, mas isso é óbvio. Só que é uma coisa tão óbvia que as pessoas não praticam. É tão óbvio, tá tão na tua cara isso que cai no esquecimento. As pessoas não veem o mundo dessa forma. O Nietzsche vai mostrar que justamente a filosofia é uma coisa que vai procurar mostrar o óbvio. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não percebem esse óbvio que está ali na tua cara. Você olha o óbvio, você nem dá bola para ele. Mas toda essa questão ali, então, a gente também trabalha na perspectiva do Boécio. A filosofia serve para relembrar, refrescar o homem dessas coisas aí que todo mundo já sabe, mas ninguém lembra e pior, ninguém executa. Boécio não deveria se preocupar com a liberdade e com o status social. Então, pelo fato do Boécio ser um cristão e também utilizar a filosofia, digamos assim, para se consolar, ele sabe plenamente que ele não deve usar a liberdade e o status social como critérios para tentar encontrar a felicidade, porque a liberdade não depende dele e o status social não depende dele também, depende de algo exterior. Portanto, felicidade é aquilo que está somente em Deus e aquilo que depende somente dele. Ou seja, liberdade é uma coisa que alguém pode te tirar. Eu tô aqui hoje, né? Pode ser que amanhã eu seja preso por algum motivo, sei lá, pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo seja preso por algum motivo, né? Não preso numa cadeia, ou também, ou sei lá, preso de alguma outra forma simbólica, né? Mas e aí, vou ficar triste porque perdi minha liberdade? É claro, a gente fica triste, a gente fica chateado, obviamente, mas não é um motivo pra gente deixar de ser feliz, tá? Uma coisa em relação ao status social. Ah, hoje eu sou professor, amanhã, sei lá, eu perco esse cargo e viro qualquer outra coisa. Eu vou ficar triste por causa disso? Não, porque isso não depende de mim. Então, essa é a ideia. Felicidade é uma coisa que tem que depender de você, não de algo exterior, algo de fora. E isso é muito difícil na sociedade de hoje, porque na sociedade de hoje a grande maioria das pessoas vive de acordo com o status social. As pessoas vivem hoje numa época onde o ter é mais importante do que o ser. Então as pessoas elas têm um objeto e elas acham que são aquele objeto. Eu tenho um carrão, eu sou bonito, eu tenho dinheiro, etc. Então eu sou uma pessoa top, né? Então é isso que a gente vê na nossa sociedade hoje. Esse status aí conta muito para a vida e para a existência das pessoas. E quando alguém perde tudo isso, ela não sabe lidar com essa questão. Muitas pessoas aí que perdem uma namorada, um namorado, uma noiva, um noivo, perdem um emprego, perdem dinheiro, etc., acabam, de certa forma, entrando em depressão, acabam se suicidando porque não sabem lidar com essas questões. Elas não entendem que todas as questões são questões aí exteriores que não dependem dela e elas deveriam se preocupar com aquilo que apenas depende delas, mas elas não têm uma capacidade de refletir sobre isso, sobre esse óbvio. Um dos problemas enfrentados por Boécio era o da liberdade do homem e da onisciência de Deus. Então, vamos entrar um pouquinho agora dentro da perspectiva filosófica. A gente já está falando um pouquinho da filosofia de Boécio, vamos aprofundar um pouco mais essa questão aí da filosofia. Agora fica um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil, tá? Um dos problemas filosóficos ali que o Boécio vai se debater é justamente sobre a questão da onisciência de Deus e do livre-arbítrio do homem. A gente discutiu um pouco sobre isso na aula anterior, sobre o Santo Agostinho, mas o Santo Agostinho, o problema dele era o problema do mal. A gente tratou sobre a questão do mal. Aqui para o Boécio, o que ele está tratando é a questão da liberdade do homem e da onisciência de Deus. Qual é o problema? O que é a onisciência de Deus? Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Ele sabe do presente, ele sabe do passado e ele sabe do futuro. Ele sabe de todas as coisas. Essa é a perspectiva que afirma que Deus é onisciente. Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Deus é onipresente. Deus está no passado, no presente e no futuro. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Onisciente, onipresente, onipotente. Deus é onipotente, ou seja, ele pode fazer tudo. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer o dia virar noite, a noite virar dia. Ele pode fazer tudo aquilo que ele quiser. Ele tem poder para fazer tudo.
Aqui o Boécio vai trabalhar a questão da onisciência de Deus. Se Deus sabe de tudo, como é possível a gente pensar na liberdade do homem, na liberdade humana? Como que a gente vai pensar no livre-arbítrio? Já vou mostrar para vocês como que isso se desdobra, como que essa perspectiva se desdobra dentro da filosofia de Boécio. Deus sabe qual será a minha próxima ação, mesmo que eu tenha incerteza. Deus sabe, por exemplo, o que eu vou falar daqui a pouco. Ó, o que eu vou falar daqui a pouco? Eu não sei o que eu vou falar, mas Deus já sabe o que eu vou falar. Deus já sabe o que eu vou fazer quando der meio-dia. Deus já sabe o que vai fazer, o que eu vou fazer quando der 10 horas da noite. Deus sabe o que vai acontecer comigo daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Ele sabe se eu vou estar vivo ou não. Deus sabe quem vai assistir esse vídeo. Deus sabe quem vai entender esse vídeo e por aí vai. Então ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as minhas ações, tanto do passado, tanto do presente quanto do futuro. Embora eu não saiba, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Ah, eu queria ser bombeiro. Não fui bombeiro, hoje virei professor. Eu não sabia que eu não ia ser bombeiro. Para mim, eu seria bombeiro, mas acabei virando professor. Nem imaginava que ia ser professor. Nem imaginava que ia gravar vídeo pro YouTuber, tá? Não me chama de YouTuber porque eu não ganho dinheiro com isso aqui ainda, né? Pode ser que na época que você esteja assistindo eu esteja ganhando, daí eu posso me chamar de YouTuber. Mas isso é uma outra história. Deus sabe se eu vou virar YouTuber ou não. Deus sabe se eu vou ser professor o resto da vida ou não. Mas eu não sei. Então essa é a grande questão. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E Boécio faz o seguinte questionamento: será que temos realmente oportunidade de escolha? Será que eu tenho oportunidade de escolher ser professor? Se Deus sabia que eu ia ser professor, será que eu tive escolha? Ou será que a escolha é uma ilusão? Ah, eu acho que fui professor por livre e espontânea vontade. Mas se Deus sabia que eu seria professor, será que eu tive oportunidade de escolha? Será que eu realmente escolhi? Será que você teve a oportunidade de escolha para assistir esse vídeo? Ou de certa forma, Deus sabia que você ia assistir esse vídeo, então você não foi livre para escolher assistir ou não. Você está assistindo porque Deus já sabia que você ia escolher. Ou seja, é como se Deus tivesse anotado ali num caderninho todas as suas ações. Ah, fulano vai assistir o vídeo do William no dia tal. Tá? E você está aí realmente assistindo. Mas será que a gente pode pensar em liberdade? Será que há livre-arbítrio? Você realmente foi livre para escolher essas ações? Eu fui livre para escolher ser professor? Ou, como Deus já sabia que eu seria professor, será que eu não tive essa liberdade de escolha? Aí é que tá. Então essa é a grande questão. Se Deus sabe de tudo, como que eu posso pensar na liberdade? Se ele já sabe tudo o que vai acontecer, será que o mundo já está predestinado? Será que as coisas já estão predestinadas? Ou seja, será que o que vai acontecer no mundo Deus já sabe? Por exemplo, uma guerra futura. Deus já sabe que vai ter uma guerra lá no futuro. Mas, se é que vai ter, é claro, né? Se é que vai ter uma guerra ou não. Mas será que a gente tem liberdade para evitar essa guerra ou não? Se ela vai acontecer, nós não podemos evitá-la, porque ela vai acontecer. Então, essa é a grande questão. Temos liberdade para fazer as coisas ou não temos? Porque Deus já sabe de tudo, tá? O mundo está predestinado, ou seja, as coisas que vão acontecer já estão escritas ou não. Como que a gente justifica o livre-arbítrio? Como que a gente vai justificar que o homem é livre, tem a oportunidade de escolher, sabendo que a escolha já está, digamos assim, decidida, tá? Embora decidida seja uma palavra muito forte. O que eu vou escolher? Ah, eu quero ser bombeiro ou professor. Acabei virando professor, não fui bombeiro. Será que eu tive realmente a oportunidade de escolha? Ou já era para eu ser professor? Não era para eu ser bombeiro, mas era para eu ser professor. Será que eu tive essa capacidade de escolha? Aí é que tá. Se não podemos escolher, não podemos ser punidos. Então, Boécio vai trazer essa questão, que é uma questão do direito, é uma questão óbvia. Dentro da doutrina do direito, aquilo que não é considerado um crime que pode ser imputado para uma pessoa é aquilo que, de certa forma, ela fez coagida. Se uma pessoa agiu de maneira coagida, isso não pode, de certa forma, ser imputado ali como uma penalidade ou uma culpa para ela. Se uma pessoa foi obrigada a matar, se você é obrigado, se você não tem uma outra oportunidade de escolha, se você foi obrigado a reagir numa determinada situação, você não pode ser considerado culpado pelo crime. Por quê? Porque, na verdade, você não ia fazer aquilo, mas você foi obrigado, você foi coagido. Mesma coisa no direito, tem aquela questão do canibalismo. Muitas pessoas ali que, por exemplo, acontecem casos de naufrágio, onde 3 pessoas ali acabam sobrevivendo e elas acabam disputando ali para quem vai ser devorado ou para quem vai ser comida, para que as outras pessoas acabem sobrevivendo. Então uma pessoa vai lá,
mata a outra e acaba devorando, comendo a carne dessa pessoa. Aconteceram vários casos assim. Essa pessoa pode ser considerada acusada de crime ou de assassinato? Não. Por quê? Porque na verdade ela agiu ali para sobreviver. Se ela não tivesse comido aquilo ali, ela teria morrido, tá? Aí é que tá. Então essa é a grande questão. Se a gente não tem a capacidade de escolher, se eu não posso escolher entre o bem e o mal, eu não posso ser punido. Vamos supor o seguinte: se Deus sabe de tudo, ele sabe que hoje, por exemplo, uma pessoa vai cometer um crime contra a outra. Ela sabe que uma pessoa provavelmente vai assassinar a outra, ela sabe que uma pessoa vai roubar ali a outra. Então Deus sabe disso, ele sabe que vai acontecer hoje. Ele sabe que se eu sair de casa agora na hora do almoço, pode ser que eu seja assaltado ou não. Então acho que essa é a grande questão. A filosofia justamente vai trazer isso, vai mostrar que há uma grande questão ali entre a escolha e a punição. Se você não tem essa oportunidade de escolha, se você não pode escolher, então você também não pode ser punido. Não há uma capacidade de escolha, até mesmo dentro do direito, você não pode ser punido por algo que você não tem a capacidade de escolher. Então é isso que o Boécio vai trazer. E como que você vai pensar numa questão teológica? Como que você vai pensar, por exemplo, numa questão relacionada ao paraíso e ao digamos assim, a condenação eterna. Por quê? Como que você vai para um paraíso, digamos assim, se você não tem essa oportunidade de escolha, né? Isso aqui vai ser debatido dentro da reforma protestante, de alguns autores lá, dentro do protestantismo. Por exemplo, Calvino vai trazer a ideia que Deus já sabe quem serão as pessoas que serão condenadas e quem serão as pessoas salvas. Mas daí fica aquela grande questão do significado da cruz. Então, para que serve a cruz se Deus já sabe quem vai ser condenado? Então, essa é a grande questão filosófica que se impõe aqui. Qual a relação entre a liberdade e a onisciência de Deus? É isso que aparece. E o Boécio mostra que toda essa questão aparece de forma paradoxal. Tudo isso é paradoxal, porque uma coisa parece que invalida a outra. Se existe livre-arbítrio, não pode existir onisciência de Deus. Se existe onisciência de Deus, parece que não pode existir o livre-arbítrio, e parece que tudo isso é paradoxal. E o Boécio vai tentar justamente justificar essa questão a partir da ideia de onisciência de Deus. Ele vai trabalhar a ideia da onisciência de Deus e vai mostrar que isso não é da forma como nós compreendemos, não é da forma ali, digamos assim, que nós visualizamos, na forma como nós vemos as coisas. Então, a partir desse conceito, ele vai tentar justamente tentar trabalhar e desenvolver essa questão. E, obviamente, dentro de uma perspectiva cristã, ele vai mostrar que o livre-arbítrio é real. O livre-arbítrio é uma coisa que não pode ser questionada. Tanto a onisciência de Deus é real, quanto o livre-arbítrio. Então, essa ideia de liberdade e de onisciência de Deus são reais, ou seja, então elas existem. E ele vai afirmar: não existe predestinação. Então, não existe um mundo onde as coisas já estão escritas, onde as coisas já estão dadas. Essa predestinação já não existe. Dentro de uma filosofia, como por exemplo a filosofia chinesa, lá eles têm um manual que eles chamam de I Ching, que é o livro das mutações, e nesses livros eles tentavam fazer adivinhações sobre o que aconteceria no futuro. Então, alguns filósofos chineses, eles trabalhavam com essa ideia aí da predestinação, acreditando que você conhecendo o estado do mundo como ele é hoje, você vai saber como o mundo vai funcionar amanhã, ou seja, você vai poder predizer o futuro. É o que fazem hoje, por exemplo, os astrólogos. Eles sabem a posição de um astro, se é que sabem, né? Eles falam Marte está na posição tal, portanto, as pessoas vão fazer isso. Você vai arranjar um namorado, você vai ter um amigo, você vai ser traído e por aí vai. Então, através do estado do mundo como ele está hoje, as pessoas tentam descrever o que vai acontecer no futuro. Para Boécio, isso não é possível, porque não há predestinação. Somente Deus tem o conhecimento desse futuro, tá? Isso aí não vai depender do homem. E o Boécio vai trabalhar uma doutrina ali dentro de uma linha agostiniana. O Agostinho já desenvolve essa ideia. A pergunta que foi feita para Agostinho é: se Deus cria o tempo, o que Deus fazia antes do tempo? E Agostinho responde: Deus é eterno, Deus é atemporal, Deus reside numa esfera atemporal onde não há presente, nem passado, nem futuro. Tudo é um eterno agora, tudo é um eterno já, tudo é um eterno hoje, digamos assim.
Por quê? Porque Deus vive nessa esfera fora do tempo, ele não está dentro desse tempo nosso, a gente vê o mundo como passado, presente e futuro, Deus não vê o mundo dessa forma, ele vê o mundo na sua totalidade, e o Boécia vai trabalhar justamente essa perspectiva, afirmando que Deus é atemporal, ou seja, Deus ele está fora da esfera do tempo e ele vê passado, presente e futuro de uma maneira única. Ele olha para um determinado evento e ele já vê esse evento se desdobrando no passado, presente e futuro. Na verdade, não há nem essa divisão dentro de uma perspectiva divina. Ele vê o mundo como um todo, ele enxerga o mundo na sua totalidade. Ele vê o tempo como uma coisa só e não em uma série de acontecimentos. Então o ser humano tem essa perspectiva causal. Eu vejo o hoje, eu vejo o ontem, tento prever o amanhã e eu vejo o mundo como causa e efeito. Essa é a nossa perspectiva. Mas ele procura mostrar que não, Deus não vê o mundo dessa forma humana, mas ele vê o mundo de forma atemporal e ele vê o mundo, de certa forma, de uma perspectiva completa. Ele vê todos os acontecimentos de forma completa. Então, de certa forma, ele não olha apenas para o aqui e agora que está acontecendo, mas para tudo aquilo que está se desenvolvendo. Essa é uma visão panorâmica, digamos assim, bem mais que panorâmica, na verdade, sobre a realidade. Mesmo sabendo como terminará essa aula, ou seja, se Deus sabe como vai terminar essa aula e o que a gente vai fazer depois disso, ainda reside na minha liberdade a maneira de terminá-la. Então, ainda há liberdade, porque eu posso escolher como eu vou terminar isso aqui ou não. É claro, ele sabe como eu vou terminar, porque ele tem essa visão panorâmica de todas as coisas, mas isso ainda não invalida a minha liberdade, porque eu ainda sou livre para escolher terminar essa aula da maneira como eu quiser. Se eu quiser terminar daqui a 10 minutos, daqui a 5, daqui a 1 hora, eu termino, mas isso vai depender exclusivamente de mim, assim como dependem de vocês assistirem essa aula ou não. Então, tudo vai depender de vocês. Existe liberdade e existe esse livre-arbítrio. E essa é a grande questão que o Boécio vai trazer justamente aqui. Deus não enxerga o mundo a partir desse acontecimento, olhando o que vai acontecer daqui a pouco, mas ele olha o mundo na sua totalidade, ele tem a visão total e isso não interfere na liberdade humana. E dentro daquilo que eu já havia falado, dentro dessa perspectiva, dessa história da filosofia, dentro desse período, na patrística, por exemplo, né, a patrística é o primeiro período ali da filosofia do pensamento medieval, os autores, de certa forma, eles não duvidavam da existência de Deus, então eles primeiro tinham aquela ideia de crer para ver. Então eles acreditavam justamente na existência de Deus, depois eles viam, digamos assim, essa ideia materializada. Já no próximo período que a gente vai falar, a gente vai tratar de dois autores ali do período escolástico, que vem depois da patrística, a gente vai falar do Santo Anselmo e do Santo Tomás de Aquino, e dentro dessa época, desse período, eles invertem essa ideia do crer para ver, e agora começa a se pensar em ver para crer, e aqui eles vão trabalhar justamente com a questão da existência de Deus. Agora as pessoas, dentro desse período escolástico que a gente vai trabalhar na próxima aula, elas não querem apenas acreditar em Deus, mas elas querem ter uma prova para daí acreditar em Deus, e é a partir desse período que, de certa forma, a Idade Média, essa coesão da fé e da razão começa a se desmoronar. Até o período patrístico você tinha uma união ali entre fé e razão, apesar ainda dos seus problemas de fazer uma ponta entre elas, mas no período escolástico também eles vão tentar unir a fé e a razão, mas é ali que vai começar a separar essas questões. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema da nossa aula de hoje. Trabalhamos ali a perspectiva de Boécio, dentro da filosofia do pensamento medieval, considerado um dos últimos filósofos e pensadores romanos. A partir da próxima aula, nós vamos trabalhar então o período escolástico, um outro período da história da filosofia, e vamos tentar justamente trazer essa ideia aí da existência de Deus e como que os escolásticos veem essa perspectiva. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e nos vemos no próximo encontro.